O ser humano ele é um ser estritamente devocional. A natureza do ser humano é se devotar, né? Então o ser humano sempre é crente de alguém. Ou ele é crente das suas próprias convicções, né? Ou ele crê e se devota no seu trabalho, ou ele crê e se devota em um relacionamento, né? De uma amizade ou até mesmo de uma namorada, e com isso até mesmo ele se frustra. O ser humano ele tem o costume de estabelecer laços. É estritamente da sua natureza se comprometer, né? Ou seja, comprometer é prometer com, né? Andar junto, né? Buscar algo que o vincule. E essa vinculação ela é sempre desestruturada, e com isso o ser humano sempre começa a estabelecer novos vínculos. Por mais que ele se frustre, ele tem a tendência de sempre recomeçar, né? Isso pode ser biológico, não sei, religioso, não sei, né? Cultural, não sei, pode ser tanto os três, né? O estudo que se diz acerca do comportamento, a gama é muito complexa, ela é muito larga, né? Mas eu quero verificar, por exemplo, pelo âmbito da psicologia ou da psicanálise, né? O que Freud ele diz acerca da frustração. Freud foi um grande, né, estudioso do comportamento humano, e ele estabeleceu que o ser humano é ligado pela libido, né? Ou seja, é uma energia que ele se estabelece dentro do seu inconsciente e que ele tem um estado de sublimação, né? Dessa energia. Por exemplo, você se nega do seu direito, você se nega do seu desejo para poder fazer o desejo do outro, você se nega da sua vontade para poder fazer a vontade do outro, você se nega dos seus projetos para seguir o projeto do outro. E com isso acontece uma coisa inegável que é acontecer mediante os relacionamentos, a frustração. Interessante que para Freud a frustração, quando ela acontece, o ser humano volta ao seu sentimento primitivo, pensar nele mesmo. Mas o conceito de pensar nele mesmo para a psicanálise, ela não tem uma conotação como se fosse algo ruim ou perversa, e sim para onde se dirigem essas energias. Por exemplo, quando você se devota a uma pessoa, né, ou a um trabalho, ou a uma amizade, então quando esse compromisso ele é totalmente quebrado, ele é desgastado, o que a pessoa pensa a princípio? Que toda a sua devoção foi nula. Todo esse processo que ele construiu ao lado daquela pessoa não serviu de nada. A pessoa pensa que isso foi tudo vão, foi vazio, foi sem sentido. Então a pessoa começa a pensar no seu próprio sentimento. Então uma pessoa, por exemplo, que teve um caráter totalmente religioso, acerca de qualquer coisa, porque a palavra religião, ela tem um conceito muito mais antropológico, vamos dizer assim. Mas não vem daí o conceito, né, que eu quero falar, mas um conceito muito mais psicológico. Porque, por exemplo, você tem um processo de ligamento com o outro. Então, quando você rompe esse processo de ligamento com o outro, você acha que foi tudo vão, né? Que você criou com aquela pessoa, foi tudo vazio, foi tudo sem sentido. Você se devotou para nada, né? Você abriu noites de sono para nada. Então, você está olhando para si. Então, o que faz? Você vai fazer o que? Você vai fazer o seu próprio desejo, a sua própria vontade. E isso, muitas vezes, é visto como algo mau, é visto como algo repugnante. Mas o que a pessoa fez foi apenas redirecionar a energia dela. Em vez dela se devotar ao outro, ela começou a fazer o quê? Agora eu vou ver sim a minha vida. Eu vou seguir a minha vida. Criei os meus filhos, vamos dizer assim a princípio. Agora eu vou criar a minha própria vida. Me dediquei ao meu marido, não deu certo. Agora eu vou me dedicar a mim mesmo.
me dediquei aos meus amigos e os meus amigos não me valorizaram, agora eu vou redirecionar a mim. Mas muitas vezes, por exemplo, nós direcionamos essa energia de acordo com a natureza psíquica de cada um. Freud, ele vai dizer que como nós reprimimos a nossa libido, a nossa energia sexual, né? Quando a gente se estabelece a se reorientar, a reorientar a energia para dentro da própria psique, nós liberamos o que? A nossa libido. Então, a pessoa vai fazer tudo aquilo que teve vontade, né? Porque a pessoa abriu mão de si, então a pessoa vai voltar a beber mesmo como bebia, a pessoa vai voltar a fazer sexo mesmo como fazia, a pessoa vai ser promíscua, né? Assim como ela sempre foi, né? Então, a frustração, ela teria essa natureza, eu digo, né, no próprio campo freudiano. Tem as visões, por exemplo, acerca que Lacan fala, né, acerca da frustração, a função de Adler, a função que Jung, né, ele interpreta acerca da frustração. Mas a frustração, ela, por um lado, ela pode ser totalmente boa, porque a partir da sua frustração você consegue olhar mais para si do que para outro. Então há um processo de sublimação, né? O que Freud estabelece? Essa energia, essa frustração que eu tive com o outro, em vez de eu remoer, né? Freud estabelece que você pode ter duas pulsões. A pulsão de morte, né? Voltar ao seu estado, né, de catexia, sabe? Você se alimentar de todas as coisas ruins e falar assim, não, eu mereci mesmo quebrar a cara, eu mereci mesmo se frustrar, porque eu sou um idiota, eu sou um imbecil, sabe? Eu me devotei àquele ou àquela pessoa que não me merecia, então eu mereço ter essa vida, eu mereço me odiar. E a gente se odeia muitas vezes pelo fato de nos entregarmos. Mas o que Freud estabelece que é o processo de sublimação, é você redirecionar toda essa energia para algo novo. Usar, por exemplo, a raiva, né, para você trabalhar um objeto de arte, ou criar sabe, ou desenhar, ou fazer uma espécie de arte marcial, ou cantar. Não? Então, com isso, você está extravasando a sua frustração e a sua tristeza. E com isso, você está criando uma arte, né? É por isso que tem aquela frase que Schopenhauer diz, né, que precisamos da arte para não morrer de tédio. Porque se você se orienta apenas nas suas próprias emoções quando você se sente frustrado, você se sente tediado porque você não está transformando essa energia. Você está criando apenas um cobertor. É assim, você tem a raiva, o sentimento de raiva daquela pessoa, e você começa a ter raiva do seu próprio sentimento de raiva que você tem daquela pessoa. Então, vai se criando camadas. Então, a partir da raiva, você começa a alimentar o ódio, né? A raiva, ela tem um motivo aparente. O ódio, não. A raiva, ela tem um conceito totalmente lógico. Fiquei com raiva, passa. Agora, o ódio, muitas vezes, se alimenta da raiva para alimentar o próprio ódio. Então ele já é uma coisa mais inconsciente. Então não há um processo de sublimação desse sentimento. Porque a pessoa só tem o ódio. Então a pessoa não tem como, sabe, superar esse sentimento, sabe? Ou, por exemplo, ou se devotar mais a si, mas não se devotar mais a si de uma maneira de auto-ruminação desse sentimento que vai praticamente te destruir, né? Mas sim uma espécie de você poder criar algo belo. Pode ser até mesmo poético isso, né? Pode ser até mesmo lúdico, mas tudo na vida é lúdico, né? É você criar, por exemplo, um momento de tristeza para poder criar uma poesia. Você criar, por exemplo, a sua raiva e poder socar uma parede, ou gritar dentro de baixo, ou gritar debaixo do chuveiro, ou dentro do container para que ninguém possa ver. Ou então você pode transformar esse sentimento numa espécie de superação, né?
superar a própria tristeza, superar a própria dor, superar a própria angústia, fazendo aquilo que você faz melhor. E com isso você vai liberando outros tipos, vamos dizer assim, positivos de catexia. Porque você fazendo algo bom, você vai receber elogios. Fazendo elogios, você vai procurar outras coisas boas que vai aumentar esse sentimento de bem-estar e de autoestima. A frustração não tem esse processo de aumentar a sua estima. Ela pode destruir a sua estima. Tem aquela frase que o sofrimento não é uma escolha. Todos sofrem. Mas a dor sim. Porque a dor é alimentar o sofrimento. A dor é alimentar o sofrimento e pensar sobre o sofrimento. A partir daí você tem mais frustração. Porque você alimentando o sentimento que tem acerca de si, mais ódio de si você tem. Agora, se você alimentar sentimentos bons, das coisas boas que você faz, mais orgulho você terá de si. Aí a partir daí é o primeiro passo para que você possa superar a sua frustração.